A vida é cheia de histórias de amor, cheias de romance, cheio de perspectivas, não é? A vida é maravilhosa. E às vezes acontecem coisas na vida que nós ficamos nos perguntando: caramba, por que foi acontecer isso? Por que isso aconteceu? Mas as coisas acontecem, e acontecem de tal forma que muda a vida das pessoas para toda a vida. Eu vou contar uma história para vocês agora, assim, é muito interessante, mas ela mudou a vida completamente de duas pessoas, um homem e uma mulher. Uma coisa assim, surpreendente. O final dessa história vai deixar vocês surpresos com o acontecimento. É inacreditável. E talvez vocês fiquem pensando, mas por que aconteceu isso? E por que essas vidas mudaram tanto? Quem foi o culpado? Houve um culpado? A primeira pergunta seria essa: houve um culpado? Eu gostaria que você mesmo julgasse o final dessa história comentando embaixo, colocando a sua opinião, porque eu mesmo até hoje eu não entendi como que isso pôde acontecer. É surpreendente, o final vai deixar você abismado, abismada. Vamos à história. Nós sabemos que nas férias, no verão principalmente, muitas pessoas viajam, vão para longe. Umas vão para a serra, outras vão para a cachoeira, outras vão para a praia, né, onde tem mar. Enfim, muitas pessoas saem no verão passeando, levando a família, às vezes vão até sozinhos, né? E foi o caso dessa jovem. Essa jovem, vamos dar o nome a ela de Joana. Joana saiu para viajar com a sua família, foi para o mar, Cabo Frio. Lá chegando, ela... E aquilo que acontece sempre, né? Conhecendo a cidade, os pontos turísticos, né? E Cabo Frio é uma cidade muito linda, tem pontos turísticos maravilhosos. E ela começou a passear com a família e conhecendo melhor a cidade, indo de uma ponta para outra, até que um dia ela estava na praia e conheceu um rapaz. Eles ficaram conversando ali enquanto ela tomava banho, aí a conversa vai, a conversa vem, e eles marcaram para a noite se encontrar no restaurante, jantar. À noite se encontraram, foram a um restaurante, jantaram. Como ela ia ficar uma semana na cidade, ele iria ficar mais tempo do que ela em Cabo Frio, né? Ambos passeando, ambos conhecendo a cidade, jantaram e foi se aprofundando mais a relação, o conhecimento de ambas as partes, e acabou que se entenderam de uma forma melhor, ou seja, um beijo aconteceu. E quando esse beijo aconteceu, eles perceberam que estavam assim muito apaixonados um pelo outro. Já era quase uma semana junto. E ela então fez um acordo com ele. Ela disse para ele assim: amor, vamos fazer um negócio, eu vou embora amanhã. Você ainda vai ficar mais um tempo aqui. Eu não queria que nós errássemos ou nos precipitássemos no nosso relacionamento. Vamos fazer um acordo. Você está estudando para medicina, você tem que se formar, você estuda muito, talvez não tenha esse tempo todo para se dedicar a uma pessoa. Então eu quero fazer um acordo contigo. Você vai... Chegando em casa, você vai ficar pensando no que você vai fazer em relação ao nosso relacionamento e você vai ver se vale realmente a pena ficarmos juntos. Aí ele pensou e falou: tá bom, vamos fazer esse acordo. Eu chegando lá na minha cidade, eu vou pensar direitinho nesse sentimento que eu tenho por você. Se eu ver que eu amei você realmente, que eu senti sua falta, que você é importante para mim e que eu quero passar o resto da minha vida junto com você, eu vou te mandar uma carta. E nessa carta eu vou expor o meu amor por você, o meu sentimento por você. Nós vamos ficar juntos, eu já estou quase me formando e a gente se casa. Combinado? Ela disse. Combinado, meu amor, combinado. E cada um foi para o seu canto, ela foi para a casa dela, né? E ele ainda ficou mais um tempo em Cabo Frio. O que aconteceu? Quando ele chegou em casa e viu que sentiu falta dela, já em Cabo Frio mesmo, começou a sentir falta da presença dela. E ele falou: caramba, eu acho que eu estou gostando realmente dessa menina. Quando ele chegou em casa, a saudade aumentou. Só que naquele tempo, isso tem muitos anos que aconteceu isso, não existia celular, o telefone era muito difícil, as coisas só se resolviam mesmo pelo correio. Então o que ele fez? Ele fez, como ele tinha combinado com ela, uma carta, falou do seu amor, marcou tudo certinho com ela, marcou como seria o encontro direitinho, e mandou a carta para ela. Só que essa carta não chegou nas mãos dela. E ele foi ao encontro e, é lógico, ela não apareceu no encontro. Passaram-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 25 anos, 30 anos. Depois de 30 anos, o correio daquela cidade entrou em reforma.
E na reforma começaram a arrastar os móveis que tinham lá dentro, e arrasta a mesa para cá, arrasta a móvel para lá, e tinha uma parede que tinha um armário enorme, onde se guardava as encomendas e tudo mais ali naquele canto, e esse móvel não saía desse lugar onde ele estava, dessa parede, há mais de 30 anos. Ele era um móvel rústico, daqueles antigos, né? Estava sempre limpinho, passavam aquele óleo de peroba, ele estava sempre limpo, sempre brilhoso, porém no mesmo lugar há muito tempo, que era um móvel pesado e não se precisava mexer na construção porque era uma agência pequena, uma cidade pequena. Resultado, quando eles foram mexer nesse armário específico e tirar dali daquela parede para poder quebrar e aumentar mais o espaço, porque aí a cidade cresceu, mais de 30 anos, né? O que aconteceu? Tinha uma carta caída lá atrás do armário. E essa carta era desse médico para aquela jovem que passaram o feriado em Cabo Frio há 30 anos atrás. Quando o gerente viu aquela carta, ele ficou assustadíssimo, porque era uma carta que estava ali caída há 30 anos e, consequentemente, poderia ser uma coisa importante. Olhou o remetente, foi até a casa da pessoa. Quando chegou lá, tinha uma outra família morando lá, porque essa jovem tinha se mudado há muitos anos. Conheceu alguém, namorou, ficou noiva, casou e se mudou. Só que essa pessoa conhecia a família e deu um novo endereço para o gerente. O gerente foi até o novo endereço e quando chegou nesse novo endereço, lá estava ela, com seu esposo, filhos, filhas, uma família feita. E o gerente contou a história para ela, que o Correio entrou numa construção, numa reforma, o Correio entrou numa reforma e acharam essa carta perdida atrás de um armário após 30 anos. E ela olhou a carta e falou: essa carta é de um rapaz que nós nos conhecemos em Cabo Frio há 30 anos atrás. E o gerente falou assim: a senhora nos desculpe, nos perdoe. Ela: não, está tudo bem. Ele disse: a carta é sua. Ela: obrigado, agradeceu. E quando o gerente estava sendo, você deixa eu ler a carta na sua presença, eu espero um pouquinho. Ele: espero. Aí ela foi ler a carta e lá ele dizia que tinha sentido realmente um amor grande por ela, que estava apaixonado por ela, que queria estar com ela, noivar e casar com ela e ter filhos com ela. E agora? Olha o que aconteceu após 30 anos. Ele tinha feito uma nova família, ela tinha feito uma nova família e houve esse desencontro. Então Jonas se lembrou de quantas vezes ela chorou nos ombros de seus pais por causa dessa situação, vendo que foi rejeitada e que ela amou a pessoa numa viagem e que essa pessoa não lhe deu o amor que ela queria de volta. Só que não foi isso que aconteceu. Ela foi realmente amada de volta, mas as coisas que ocorrem nas nossas vidas são dessa forma. Muitas vezes não são do jeito que a gente quer, não é verdade? O gerente falou assim: eu vou fazer o seguinte. Ela leu a carta e viu que ele realmente queria ter ficado com ela e falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com ele e vamos tentar reunir vocês dois. A senhora aceita? Eu perguntou para o marido, né? O marido: sim, aceitamos, sim, pode trazê-lo. Então o Correio entrou em contato com esse rapaz e ele também já estava casado, já era médico formado, já tinha seus filhos e aceitou o reencontro. E quando os dois se reencontraram foi muita emoção, né? Porque muito tempo que não se viam e aconteceu todo esse fato e houve essa amizade entre as duas famílias. Uma história bonita, não deixa de ser uma história bonita, não é? Só que triste ou alegre, como nós vamos saber? A história não foi feita de uma forma, mas foi feita de outra. Ou seja, ela estava feliz, casada com seus filhos e filhas, ele estava casado, feliz com seus filhos e deu tudo certo no final. Na verdade, poderia não ter dado, mas deu. A amizade entre essas duas famílias se iniciou e foi muito legal. Fizeram uma festa, todos se encontraram, inclusive o pessoal do Correio, e foi uma alegria total. Essa história é uma ficção, tá bom? É só para você saber, é uma história fictícia, não é uma história real. Mas mesmo assim eu gostaria de saber a sua opinião, porque na vida real acontecem muitas coisas semelhantes, até piores ou melhores, não é verdade? Dê seu like, clique no nosso sininho, compartilhe esse vídeo, comenta para que nós possamos ser engajados, ok? Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Esse é o canal Janela News Notícias, trazendo para você informação e de vez em quando uma história legal, maneira para você curtir junto com a gente. Tá bom assim? Foi, gente. Um grande abraço a todos.